Os olhos da executiva loira, Clara, se arregalam em pânico, enquanto seu grito agudo corta o ar perfumado do terraço. Meu Deus, os meninos! Lá embaixo, a imensidão da zona sul do Rio de Janeiro se estende em um mosaico de edifícios e praias, mas a atenção de todos se concentra no 3º andar, onde o perigo é iminente. Pendurados no abismo, Theo e Léo, gêmeos de 5 anos, se agarram ao parapeito de vidro. A inocente bola que rolou para a beirada se transformou em uma ameaça mortal. Suas mãozinhas desesperadas são a única coisa que os separa da queda vertiginosa. No terraço, um evento de gala está em pleno vapor. Homens de terno e mulheres em vestidos caros, todos com taças de espumante, parecem ignorar a situação. Tobias Ferraz, o anfitrião, está no centro das atenções. Com um sorriso confiante, ele apresenta seu mais novo e audacioso projeto. Distante do palco, a murmúrio de um dos convidados, João, ecoa entre a elite despreocupada. Estão bêbados demais para perceberem o perigo, não é mesmo? São só crianças fazendo drama. Outro convidado, rindo, completa. Isso mesmo, crianças sempre exageram, enquanto vira o restante de sua taça de champanhe. A cena, para a maioria dos presentes, era apenas um incômodo momentâneo, um ruído na festa exclusiva que celebrava o sucesso. Para eles, as crianças eram apenas parte do cenário, detalhes que não deviam desviar a atenção do que realmente importava, o lucro e o poder. A música de lounge eletrônico pulsava no ar, abafando os gemidos dos meninos e o grito de desespero que se perderia em meio à cacofonia. Isabela, uma jovem copeira temporária que trabalhava no evento, era a única a ver a verdade. Ela estava atrás do balcão de bebidas, suando em meio ao vapor dos pratos e o cheiro de espumante. Seus olhos, acostumados a observar sem serem notados, captaram um movimento incomum no parapeito. Seu coração gelou. As crianças vão cair. Socorro, alguém! Ela grita, largando tudo, a bandeja e as taças de cristal caindo no chão, com um baque surdo que ninguém pareceu escutar. A cena era aterrorizante. Theo, o mais calmo dos gêmeos, escorrega mais. Suas perninhas ficam do lado de fora, só as mãozinhas segurando a borda com uma força desesperada. Papai! Chora Léo, tentando puxar o irmão. Mas Léo também perde o equilíbrio. Os dois pendem sobre o vazio, as pernas balançando no ar, a queda de 30 andares parecendo um pesadelo silencioso. Isabela corre desesperada, sem pensar, ignorando o chão molhado de espumante e os olhares surpresos que finalmente se viram para ela. A corrida é um borrão. Ela atinge o parapeito, agarra uma mão de cada menino. O peso dos dois quase a puxa junto. Seus pés escorregam no piso úmido e, por um segundo, ela sente o gosto metálico do medo. Segura, tia! Segura! Theo chora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A gritaria começa. Finalmente, as pessoas percebem o perigo real. O caos se instala. Tobias Ferraz, o pai, estava no palco a poucos metros de distância. O sucesso de sua apresentação era palpável. Os aplausos e os sorrisos de seus investidores garantiam um futuro ainda mais próspero. Foi quando ele ouviu o grito. Um grito que não era de um investidor ou de sua irmã, Cassandra. Era o grito agudo de desespero que perfurou a bolha de sua realidade. Ele se vira confuso, a tempo de ver a aglomeração e os dois meninos pendurados na beirada. Seu mundo desaba. Ele larga o microfone, que cai no chão com um eco estrondoso. A apresentação, os negócios, a fortuna, nada disso importa mais. Seus filhos. Ele corre como nunca correu na vida, um pânico gelado tomando conta de cada fibra de seu corpo. Meus filhos, ele grita, a voz rouca. Ele chega na hora de ver Isabela sendo puxada para a frente, o peso das crianças a arrastando lentamente. Ele se joga. Agarra os três em um abraço desesperado, a força de sua própria adrenalina garantindo o resgate. Ele puxa todos para dentro, para o chão firme, para a segurança do terraço. A cena era inacreditável. Os gêmeos se jogam nos braços de Isabela tremendo. Você nos salvou, sussurra Léo.
Você é nosso anjo, Theo completa. A voz dele, que raramente se emocionava, falha. A cena mexe com Tobias de um jeito estranho, profundo. Os filhos nos braços de uma estranha, mas parecendo tão natural, tão certo. O calor do abraço, a ternura que Isabela emanava, era algo que ele não via em sua casa desde a morte de Eva, sua falecida esposa, no parto dos meninos. A casa era um santuário de memórias dolorosas e silêncios pesados. Isabela, com a voz trêmula e o coração ainda batendo forte, pergunta: "Os meninos estão bem?" Tobias não consegue responder. Ele sente uma coisa estranha no peito, uma sensação que não sentia há 5 anos. Desde que Eva se foi, ele se tornou uma casca vazia, focando no trabalho para abafar a dor. Os gêmeos, que eram sua razão de viver, também eram uma lembrança constante de sua perda. Eles não paravam de chorar pelo nome dela. Isabela! A voz estridente de Cassandra, sua irmã, ecoa no ar. Ela se aproxima, o rosto contorcido de preocupação, mas também de uma raiva contida. "O que aconteceu? Onde você estava? Por que largou o seu trabalho?" A acusação é cruel, e Tobias se vira para ela, os olhos cheios de ódio. "Bia, ela salvou nossos filhos. Fique em silêncio", ele fala, a voz baixa, mas perigosa. Cassandra se cala, mas o olhar dela, um misto de desconfiança e fúria, cai sobre Isabela. A mulher, suada e pálida, é apenas uma copeira. O que ela queria? Porque a cena de seus sobrinhos nos braços dela parecia tão íntima, tão familiar. A semente da discórdia é plantada no coração da mulher. O terraço, que antes era um símbolo de sucesso, agora era um palco de emoções cruas. Tobias, segurando seus filhos, olha para Isabela, a mulher que arriscou a própria vida para salvar a deles. As lágrimas escorrem pelo rosto dele. Ele se ajoelha na frente dela, os meninos ainda agarrados à copeira. "Obrigado", ele murmura. "Você salvou a minha família." Isabela, que sentiu o peso e o cheiro do medo, agora sentia a gratidão. O peso dos negócios, da elite, do dinheiro. Tudo parecia insignificante diante da vida de 2 crianças. A cena, que poderia ter sido uma tragédia, agora se tornava um ponto de virada, uma quebra no gelo que se formou em torno do coração de Tobias Ferraz. A vida na mansão de Tobias, por mais que ele tentasse preenchê-la com luxo, continuava a ser um eco vazio da presença de Eva. Os brinquedos caros, os quartos temáticos, a babá que vinha e ia, nada parecia trazer o calor que Isabela, em minutos, trouxe de volta para a vida de seus filhos. Aquele dia, no terraço, Tobias percebeu que havia algo mais importante do que seus negócios, algo que ele havia negligenciado por anos. Ele percebeu que o amor, mesmo o mais inesperado, podia voltar a entrar em sua vida. A semente da mudança foi plantada naquele terraço, naquele dia de pânico e salvação, e o eco daquele grito de anjo se tornaria o despertar de uma nova era para a família Ferraz. A mansão de Tobias Ferraz, um santuário de mármore e vidro com vista para a opulenta lagoa Rodrigo de Freitas, parecia ter congelado no tempo após a morte de sua esposa, Eva. O silêncio, antes um luxo, tornara-se um tormento. Os quadros caros nas paredes, as esculturas de artistas renomados, os móveis de design que custavam uma fortuna, nada disso conseguia preencher o vazio deixado por sua risada, pela sua energia, pela vida que ela trazia. Tobias, um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e de seus negócios, não conseguiu controlar a dor. Ele se afogou no trabalho, construindo um império ainda maior, como se a riqueza pudesse, de alguma forma, consertar a perda. Mas a casa continuava fria, e o único som que a preenchia era o dos gêmeos, Theo e Léo, chorando o nome da mãe à noite. Naquele dia, no entanto, algo mudou. A cena no terraço, o abraço desesperado, a forma como Theo e Léo se agarraram a Isabela, tudo isso rasgou o tecido de sua realidade cuidadosamente construída.
Os meninos, ainda tremendo de medo, não soltavam a copeira. "Você nos salvou", sussurrou Léo, a voz embargada. "Você é nosso anjo", completou Theo, agarrando a barra da blusa simples de Isabela. Tobias, o magnata que comandava salas de reuniões com um olhar, estava paralisado. Ele observava a cena, sentindo uma pontada no peito. A imagem de seus filhos, que pareciam estar se afogando na tristeza desde a morte da mãe, agora sendo confortados por uma estranha, com uma naturalidade que ele não via há anos, o desestabilizou. Aquele abraço não era apenas um gesto de gratidão. Era um ato de pura e genuína conexão. Era o calor que ele, em sua própria dor, não conseguia mais dar. A voz de Isabela, trêmula, mas firme, cortou o ar. "Os meninos estão bem? Eles não se machucaram?" Sua preocupação era palpável, real. Ela não estava ali por obrigação, mas por um instinto de cuidado que a fazia tremer da cabeça aos pés. Tobias não conseguia responder. As palavras pareciam presas em sua garganta. Ele apenas a encarava, tentando decifrar o mistério daquela mulher. Quem era ela? Por que ela arriscara a vida por seus filhos? O que havia de tão especial naquele olhar sincero, naquele rosto sujo de terra e espumante, que fazia seus filhos a chamarem de anjo? Cassandra, sua irmã e sócia, percebeu o olhar de Tobias. Ela, que sempre fora a guardiã da honra da família Ferraz e, mais recentemente, a tutora legal dos meninos em caso de qualquer imprevisto com o pai, não gostou do que viu. Ela se aproximou, o salto alto ecoando no mármore. "Tobias, o que é isso? O evento está arruinado. As pessoas estão falando." Ela tentou puxá-lo para longe da cena, mas ele não se moveu. "Isabela", ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca. "Obrigado. Você os salvou." Ele se ajoelhou no chão na altura dos filhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Lágrimas grossas e silenciosas que escorriam por seu rosto e caíam no cabelo dos meninos. Theo e Léo se aconchegaram mais perto de Isabela, como se ela fosse o único porto seguro em meio àquela tempestade. A cena, para os poucos que ainda restavam no terraço, era um espetáculo. O poderoso Tobias Ferraz, ajoelhado no chão, chorando nos braços de uma copeira. A notícia logo se espalharia pela cidade. Mas Tobias não se importava. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir a dor, o medo, a gratidão, tudo misturado em um turbilhão de emoções que o fez se sentir vivo novamente. Horas depois, o terraço já estava vazio. As taças quebradas e a bagunça da festa já haviam sido limpas. Os meninos estavam seguros em seus quartos, deitados na mesma cama, os dois juntos como de costume. Tobias, depois de dar o banho nos filhos e os colocar para dormir, parou na porta do quarto, observando-os. A cena de Isabela, lendo uma história de ninar, e o som dos risos dos meninos ainda ecoava em sua mente. Ele se sentia estranhamente mais leve, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Naquela noite, depois que a casa estava em silêncio, Tobias encontrou sua irmã na sala de estar, bebendo um copo de água. Aquela mulher. "Isabela, quem ela é?" perguntou Cassandra, a voz tensa. "Uma copeira que salvou a vida dos meus filhos", respondeu Tobias, a voz ainda um pouco rouca. "Mas tem algo nela. Uma aura de perigo. Não estou brincando. Se não fosse por ela, eu teria perdido os dois." Tobias sentia a necessidade de defender Isabela, de protegê-la. Aquela mulher, que ele mal conhecia, já era mais importante em sua vida do que muitos de seus amigos mais próximos. "Não, você não entende, Tobias", insistiu Cassandra. "Ela é uma estranha, uma empregada. E agora seus filhos a chamam de anjo? Isso não é normal. Ela pode ser perigosa, pode querer dinheiro, fama ou algo pior." A semente da desconfiança plantada por Cassandra era venenosa, e Tobias a sentiu se infiltrar em sua mente, apesar de sua vontade de confiar. Ele se levantou e caminhou até a lareira, acendendo-a. O fogo crepitou, mas não conseguiu aquecer a sala fria. "Eu não me importo com o que ela quer, Bia."
Ela salvou meus filhos, e eu não vou esquecer isso. Pela primeira vez em anos, eles riram. Realmente riram. Eu não sei o que ela fez, mas eu quero essa energia de volta em nossa casa. Tobias, o homem que construiu seu império na frieza dos números, estava implorando por calor humano. Cassandra o observou com um olhar que misturava desprezo e pena. A sua mãe, falecida há anos, sempre a avisara sobre pessoas de classes mais baixas. E a semelhança de Isabela com a mãe, que Cassandra mal conseguia ignorar, a fez se sentir ainda mais ameaçada. A história da família estava em jogo. A tutela dos meninos. A fortuna de Tobias. Tudo poderia ser arruinado por uma simples copeira. Naquela noite, Tobias, deitado em sua cama, pegou a foto de sua esposa, Eva. Ele olhou para o sorriso radiante dela, para os olhos cheios de vida, e sentiu a culpa voltar. Eva, o que eu faço? Não posso sentir isso por outra pessoa. Ele sussurrou para a imagem. A ideia de que ele poderia estar se apaixonando por outra mulher, por uma estranha que apareceu do nada, o fazia se sentir um traidor. Ele sentia que estava traindo a memória de Eva, que sacrificou a vida para dar à luz seus filhos. Você morreu para trazer essas crianças ao mundo. Seria uma traição me apaixonar por outra. Ele via Isabela. Via a forma como ela olhou para seus filhos, a ternura em seus olhos, a coragem que a fez se jogar para salvá-los. Ele sentiu o eco do abraço. O abraço que o fez sentir-se vivo novamente. O abraço que o fez se lembrar de que a vida, mesmo após a perda, pode ser vivida novamente. Ele estava em um impasse, entre a lealdade a uma memória e a esperança de um futuro. Ele não sabia o que fazer, mas sabia de uma coisa. Ele precisava encontrá-la. Ele precisava ver Isabela novamente, precisava agradecer, precisava entender o que ela fez para seus filhos. E talvez, no fundo, ele precisava dela por perto. Foi com essa ideia em mente que ele adormeceu, pela primeira vez em anos, com a esperança no coração e o medo na mente. O capítulo 2 termina aqui, com o início de uma jornada que o levaria a descobrir a verdade sobre Isabela, sua própria família, e o que significa, realmente, amar novamente. 3 dias se passaram desde o incidente no terraço. Para Tobias, esses dias foram um turbilhão de emoções e decisões. Ele havia cancelado todas as suas reuniões, deixando Cassandra, sua irmã, para lidar com as consequências do evento desastroso. A mídia, é claro, já estava na cola. A história de um empresário de sucesso com filhos que quase caem de um prédio e são salvos por uma mulher anônima se espalhou como fogo. Mas para Tobias, a prioridade não era a imagem pública, e sim seus filhos. Eles, que haviam chorado o nome da mãe por anos, agora sussurravam o nome de Isabela durante o sono. A mansão, que antes era apenas silenciosa, agora parecia ter uma lacuna ainda maior. Um vazio que a presença de Isabela havia preenchido por um breve momento e agora voltava a doer. As babás profissionais que ele tentou contratar nos últimos anos, mulheres com currículos impecáveis e referências de famílias ricas, nunca duravam. Os meninos as rejeitavam, sentindo a falta de calor e genuinidade. Mas com Isabela foi diferente. A conexão foi imediata, profunda, real. E a lembrança dos sorrisos dos filhos, mesmo que breves, foi o que o impulsionou a tomar uma decisão. Naquela manhã, Tobias se vestiu com uma calça jeans e uma camisa polo, algo que ele raramente usava para ir a qualquer lugar que não fosse o clube de golfe. Ele entrou em sua BMW preta, o motor silencioso contrastando com o barulho em sua mente. Ele digitou o endereço da agência de copeiras que havia conseguido com sua equipe. O endereço o levou a um bairro simples do Rio de Janeiro, um lugar que ele só conhecia pelas manchetes de jornal. A paisagem mudou drasticamente. O asfalto impecável de sua mansão deu lugar a ruas esburacadas e estreitas. Os prédios de vidro deram lugar a casas de alvenaria coloridas e modestas. Sua BMW preta, que custava mais do que a maioria das casas daquele bairro, parecia um alienígena estacionado entre os carros populares.
Ele hesitou por um momento. Não posso. Seria melhor uma profissional com referências, murmurou para si mesmo. A voz de Cassandra, que o alertava sobre intenções e golpes, ecoou em sua mente. Mas a lembrança de Theo e Léo chorando a noite toda o fez descer do carro. O escritório da agência era pequeno, com paredes pintadas de um amarelo descascado e um cheiro forte de café. Uma senhora gordinha, com cabelos brancos presos num coque, estava sentada atrás de uma mesa antiga, lendo um jornal. Ela levantou os olhos ao ver Tobias. A expressão dela, inicialmente de surpresa, se transformou em puro choque. Meu Deus, Sr. Ferraz, que honra! O que o senhor faz aqui? Ele não estava acostumado a ser tratado como uma figura de reverência por pessoas que não o conheciam pessoalmente. Preciso falar com Camila Santos. Ele disse, utilizando o nome que tinha em sua ficha, que na verdade se referia a Isabela. Ele havia lido o nome de batismo dela na ficha de registro da agência. Camila. A Camila? A mulher exclamou incrédula. Ela nem acreditou que o senhor queria falar com ela. Está ali no fundo, organizando o material de limpeza. Ela vestia uma blusa simples e uma calça jeans, e seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo. Mas havia uma dignidade em cada um de seus movimentos, uma graça natural que o fascinou. Ela se virou e, ao vê-lo, seus olhos se arregalaram. Senhor Ferraz? A voz dela era uma mistura de surpresa e nervosismo. Aconteceu alguma coisa? Os meninos estão bem? A primeira coisa que ela perguntou não foi sobre o trabalho, nem sobre o que ele queria. Foi sobre seus filhos, e isso, para Tobias, valia mais do que qualquer currículo. Eles estão fisicamente bem, ele respondeu, mas não param de perguntar por você. O rosto dela se iluminou de uma forma que ele não esperava. Um sorriso puro e genuíno que se espalhou por seus olhos e fez seu coração se aquecer. Eles são uns amores. Ela sussurrou, como se as palavras fossem um segredo. Nunca vi crianças tão carinhosas. Por isso, ele disse, tentando voltar à sua postura de negócios, mas a voz saiu um pouco mais suave do que ele pretendia. Eu queria propor um trabalho temporário, só por alguns dias. Babá, cuidar dos meninos enquanto resolvo umas questões. Algo na voz dele soou estranho, como se ele estivesse desconfortável com a própria proposta. Tem certeza? Não tenho experiência formal como babá. Sou copeira, não. Ela parou sem saber como terminar a frase. Os meninos se recusam a ficar com outras babás. Já tentei 3 profissionais desde o incidente. Eles só choram e perguntam pela moça que salvou a gente. As palavras dos filhos o atingiram como uma lâmina. E seria minha função cuidar durante o dia. Comida, brincadeiras, banho básico. Ele recitou como se estivesse lendo um contrato. Isabela percebeu a frieza na voz dele, como se ela fosse apenas um serviço, um produto a ser contratado para preencher uma necessidade. Por que só temporário? Ela perguntou, a voz baixa. O homem desviou o olhar, evitando o contato visual. Porque talvez não seja adequado, ele sussurrou. Uma estranha cuidando dos meus filhos. A palavra estranha machucou mais do que deveria. Ela sentiu o peso do preconceito, da diferença social que os separava. Era a voz de Cassandra, não a dele, que parecia ecoar na sala. Entendo, ela respondeu, a dignidade intacta. Mas aceito. Preciso do dinheiro. Ótimo. Pode começar amanhã. Ele se virou, mas parou na porta. Virou-se de novo, os olhos fixos nos dela. Obrigado pelo que você fez. Sem você, eu teria perdido. Ele não conseguiu terminar a frase. A emoção era grande demais. Ele saiu rapidamente, deixando Isabela na sala com um turbilhão de pensamento. Ela não sabia o que pensar. O homem que se mostrava frio e distante, de repente se tornava vulnerável, quase quebrando em sua frente. A proposta, a princípio, parecia uma afronta, um lembrete cruel de sua posição social. Mas no final, as palavras dele a tocaram. Ele estava lutando com algo, e os meninos, a lembrança dos olhos assustados de Theo e Léo, a fez sentir uma necessidade de protegê-los novamente.
de dar-lhes o carinho que ele, o pai, não conseguia dar. Ela decidiu aceitar o trabalho, e ao fazê-lo, ela não sabia que estava entrando em uma teia de segredos e mentiras. Um passado que a família Ferraz tentava desesperadamente enterrar. A inocente proposta de trabalho, que parecia apenas um alívio temporário para a dor de uma família, se tornaria a chave para desvendar um mistério que ligava o seu passado ao futuro deles. Ela, a filha de Jade, a doméstica que foi arruinada pela família Ferraz, estava prestes a entrar na vida do filho do homem que destruiu a sua mãe. E a história, que parecia ser apenas uma simples coincidência, estava prestes a se tornar uma batalha por justiça, perdão e, quem sabe, amor. A manhã seguinte na mansão Ferraz começou de forma diferente. A casa, normalmente silenciosa exceto pelo som suave dos empregados e dos soluços noturnos dos gêmeos, parecia aguardar algo. A empregada, Lúcia, uma mulher de meia-idade que trabalhava para a família há mais de 10 anos, abriu o portão de ferro forjado para a BMW de Tobias, que partia para mais um dia de trabalho. Tobias olhou pelo retrovisor e sentiu uma pontada de ansiedade. Ele não sabia se a mulher que salvara seus filhos realmente apareceria. Sua proposta, feita com um misto de esperança e constrangimento, ainda parecia loucura em sua mente. No fundo, a voz de sua irmã ecoava. Uma copeira, Tobias? Que tipo de família contrata uma estranha para cuidar de crianças traumatizadas? Mas ele tinha que tentar. Por Theo e Léo, a campainha tocou pontualmente às 8h30. O som, para Lúcia, era o de uma entrega ou de um prestador de serviço. Mas para Tobias, que já estava a caminho de seu escritório, era o som de uma nova esperança. Lúcia abriu a porta e viu Isabela parada na varanda. Ela estava simples, com a mesma blusa e calça jeans do dia anterior, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Bom dia", ela disse com um sorriso tímido. "Senhor Bernardo já saiu?" "O senhor Tobias já saiu, sim. Os meninos estão no quarto." Ela a guiou pelo corredor, um longo espaço com quadros caros e uma atmosfera vazia. Havia beleza na arquitetura, na decoração, mas faltava algo, faltava vida. A mansão era um museu, não um lar. Lúcia percebeu que Isabela olhava para a casa com uma curiosidade genuína, mas também com um olhar de quem percebe a falta de algo essencial. "Os meninos sentem muita falta da mãe deles", Lúcia sussurrou. A senhora Eva era uma pessoa alegre, cheia de vida. Depois que ela se foi, a casa nunca mais foi a mesma. Ela viveu na própria pele o vazio que a perda de um pilar familiar pode causar. Ela se sentiu uma intrusa na dor de uma família que, ironicamente, a tinha como a única salvação para a felicidade de seus filhos. Lúcia parou em frente a uma porta branca e bateu suavemente. "Meninos, é a tia Isabela." Theo e Léo se jogaram nas pernas dela, gritando de alegria. Você veio!" Theo gritou. "O papai disse que você ia cuidar da gente", Léo completou. A energia das crianças era contagiosa e a frieza do corredor se dissipou instantaneamente. O quarto era o sonho de toda criança. Beliches temáticas, brinquedos caros, uma TV enorme. Mas as camas estavam bagunçadas, as cobertas empilhadas em uma só. "Vocês dormem juntinhos?" Isabela perguntou. "É, a gente fica com medo de noite", Theo admitiu baixinho. "Medo de quê?" "De ficar sozinho desde que a mamãe foi pro céu", Léo sussurrou. "A gente sonha que todo mundo vai embora também." Aquela confissão sincera a atingiu profundamente. A solidão deles era algo que a tocava em um nível pessoal. Ela se lembrou de sua própria infância, das noites em que sentia falta do abraço de sua mãe. "Sabem de uma coisa?" ela disse, se abaixando para ficar na altura deles. "Quando eu era pequena, também ficava com medo." Os olhos dos gêmeos se arregalaram. "É mesmo?" perguntaram juntos. Aí minha mãe me ensinou um segredo. Quando a gente tem medo, é só lembrar das pessoas que amam a gente. Aí o medo vai embora." Theo pegou na mão dela. "E quem ama a gente?" Isabela sorriu, um sorriso triste e terno. "O papai de vocês ama muito. Eu vejo no jeito que ele olha. E a tia Lúcia também. E a vovó Cassandra."
Ela hesitou, se lembrando do olhar hostil da irmã de Tobias. E vocês têm uns aos outros. E você? Léo perguntou, os olhinhos fixos nos dela. Você gosta da gente? Aquele gesto tão simples e puro era a resposta para a solidão deles. Gosto muito, desde o primeiro dia. Então não vai embora, Theo perguntou, a voz cheia de esperança. Não vou embora. Eles tomaram café da manhã juntos. Fizeram aviõezinhos de papel que planaram pelos corredores da mansão, jogaram esconde-esconde nos jardins. A casa, que antes era um museu, agora era um parquinho. O silêncio foi substituído por risos, gritos de alegria e o barulho de brinquedos. Isabela não era apenas uma babá. Ela era uma amiga, uma confidente, uma presença materna que os meninos tanto precisavam. Ela ensinou a eles uma canção de ninar que sua mãe a ensinou, e eles a cantaram juntos. A conexão entre eles era mágica. Ela percebeu que, por trás daquele mundo de riqueza e luxo, havia um buraco imenso de carência emocional. Os brinquedos caros não substituíam o abraço. A televisão enorme não substituía as histórias de ninar. A presença de uma pessoa que realmente se importava com eles, não por dinheiro, mas por amor, era tudo o que eles precisavam. Enquanto preparavam o jantar, Isabela pensava em como sua vida havia mudado em tão poucos dias. De copeira a babá de crianças ricas. De uma vida simples a um mundo de luxo e glamour que a fazia sentir-se uma intrusa. Mas, no fundo, ela não se sentia intrusa. Ela se sentia em casa. Os meninos a fizeram sentir-se completa, algo que ela não sentia desde a morte de sua mãe. Quando Tobias chegou à noite, ele foi recebido por uma cena que o paralisou. Isabela estava sentada no sofá, um menino de cada lado, lendo uma história de ninar, os três de pijama, relaxados, confortáveis. E aí a princesa descobriu que não precisava ser salva. Isabela fazia vozes diferentes. Ela sabia se defender. Léo riu. Igual você, tia Isa. Você salvou a gente, Theo adicionou. A cena despertou algo em Tobias que estava adormecido. A casa nunca pareceu tão viva. Ele não se lembrava da última vez que havia ouvido a risada dos filhos tão genuína, tão feliz. Isabela levantou os olhos e o viu na porta. Oi, Sr. Tobias. Como foi o dia? A voz dela era suave e gentil. Foi bom. Ele respondeu, ainda processando a cena à sua frente. Os meninos correram para ele. Papai, a tia Isa fez um almoço gostoso e ensinou a gente a fazer aviãozinho e disse que não vai embora. Léo falou, empolgado. Tobias olhou para Isabela, que desviou o olhar constrangida. Eles perguntaram se eu ia ficar. Eu não soube o que responder. Ela sussurrou. Claro que vai. Theo se pendurou no braço do pai. Né, papai? Ela vai ficar para sempre. Como os filhos olhavam para ela. Como se ela sempre devesse ter estado ali. Era um misto de gratidão e culpa. O fantasma de Eva o assombrava. Vamos ver como as coisas vão. Ele respondeu, a voz fria e distante. Isabela percebeu a mudança de tom e sentiu uma pontada de dor. Meninos, hora do banho, ela disse, se levantando e levando as crianças. Tobias ficou sozinho, na sala que agora parecia estranhamente mais fria do que quando ele chegou. Ele caminhou até a lareira e pegou uma foto de sua mesa. Ele e Eva no dia do casamento. Sorrisos radiantes. Eva, o que eu faço? Ele sussurrou. Não posso sentir isso por outra pessoa. Você morreu trazendo nossos filhos. Seria traição. Ele hesitou na porta do quarto. Talvez, ele pensou, isso tenha sido um erro. A vida para ele parecia ser uma série de perdas, e o que ele sentia por Isabela era um perigo, uma nova perda em potencial. Mas para os meninos era uma salvação, uma cura para a tristeza. E ele, o pai, estava em um impasse entre o passado e o presente, entre a lealdade a um amor perdido e a esperança de um novo futuro. A jornada estava apenas começando, e ele sabia que teria que tomar uma decisão que mudaria a vida de sua família para sempre. A semana que se seguiu à chegada de Isabela
na mansão Ferraz, foi como uma primavera inesperada após um longo e rigoroso inverno. A casa, antes um mausoléu de mármore e vidro, agora ressoava com a vida que Theo e Léo traziam. O som de risos, de pequenos passos correndo pelo piso frio, de histórias contadas com vozes infantis, tudo isso preenchia o ar. Para Tobias, cada risada era como uma nota musical que ele não ouvia há anos. Ele se pegava, sem querer, observando Isabela e os meninos, um sorriso genuíno se formando em seus lábios, algo que ele havia esquecido como fazer. A rotina era simples, mas mágica. De manhã, após o café, Isabela se sentava no tapete da sala e construía aviõezinhos de papel com Theo e Léo, ensinando-lhes a importância da aerodinâmica. À tarde, eles se aventuravam no jardim, onde Isabela, com suas mãos calejadas, os ensinava a plantar mudas, explicando que cada semente era um futuro. Assim não, Theo. A sementinha precisa de espaço para respirar, ela explicava com paciência, refazendo o plantio. E se a gente plantar muito, vai ter comida para sempre? Léo perguntou com os olhos brilhando. Não para sempre, mas por bastante tempo, ela respondeu com um sorriso. E vocês vão ver crescer. O contraste entre o que ele tinha perdido e o que estava ganhando era um tormento silencioso. Não posso. Ele murmurou para si mesmo, observando a cena de longe, da varanda de seu escritório. Ele sentiu uma pontada de culpa. Eva morreu, trazendo essas crianças ao mundo. Como posso permitir que outra mulher tome o lugar dela? Mas quando viu seus filhos rindo, realmente rindo, pela primeira vez em 5 anos, seu coração se dividiu. Ele desceu as escadas e parou na varanda. Isabela, com as mãos sujas de terra e o rosto vermelho do sol, levantou os olhos e o viu. Quer vir ver? Os meninos estão plantando tomate cereja, ela disse, a voz cheia de entusiasmo. Aquele convite, tão simples e puro, era um chamado para a vida. Mas Tobias, com medo de ceder a um sentimento que parecia uma traição, respondeu com frieza. Não, obrigado, tenho trabalho. Isabela baixou os olhos confusa e sentiu uma pontada de dor. A frieza na voz dele a machucou mais do que ela queria admitir. À noite, durante o jantar, o clima estava tenso. Tobias mal falava, mexendo na comida no prato sem comer. Papai, você não gostou da comida da tia Isa? Theo perguntou. A comida está boa. Então, por que você está triste? Léo o questionou. Tobias olhou para o filho, depois para Isabela, que evitava seu olhar. Não estou triste, só cansado. Agora você está feliz de novo, por causa da tia Isa. As palavras do menino cortaram o ar como uma lâmina. Isabela se levantou rapidamente. Meninos, hora do banho! Eu sei que você queria que eles fossem felizes, mas como eu faço isso sem te trair? Ele levantou os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Não sei se isso está certo, ele sussurrou. O quê? Você aqui, os meninos se apegando tanto. Ele não conseguiu terminar. O silêncio ficou pesado entre eles. Se eu fiz alguma coisa errada, ela sussurrou. Não. Você não fez nada de errado. É isso que me assusta. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego. A ideia a fez chorar por dentro. A cada dia, ela sentia que o seu lugar era ali. Os meninos vão ficar destroçados, ele respondeu a voz embargada. E você, como vai ficar? A pergunta pairou no ar, uma confissão não dita. Tobias a encarou e por um momento suas defesas caíram. Eu também vou ficar destroçado. Era a primeira vez que ele admitia, nem que fosse para si mesmo. Era a primeira vez que ele admitia que no meio de sua dor, ela havia se tornado uma parte vital de sua vida, de sua casa. Os gêmeos, que sentiam a tensão no ar, ficaram mais grudados que o normal. Na manhã seguinte, Isabela chegou mais cedo que o usual. Ela queria conversar com Tobias antes que ele saísse para o trabalho. Mas quem a esperava na sala era Cassandra, sua irmã. Bom dia, Isabela. Cassandra disse, um sorriso frio nos lábios. Que surpresa você chegar tão cedo. Cassandra estava diferente, mais segura, como se soubesse algo que Isabela não sabia.
Sente-se, por favor, Cassandra disse apontando para o sofá. Isabela obedeceu tensa. Cassandra colocou uma pasta sobre a mesa de centro. Documentos antigos amarelados e no topo da pilha, uma foto em preto e branco. Uma jovem, cabelos escuros, olhos doces, sorriso tímido. Grávida. O mundo de Isabela desabou. O rosto da mulher na foto era o rosto de sua mãe, mas ela estava grávida. E o que a fotografia de sua mãe estava fazendo na casa de Tobias Ferraz? A história estava prestes a se tornar muito mais complicada. E a paz na mansão que ela e os meninos haviam construído estava prestes a ser destruída por uma verdade que ninguém, nem mesmo ela, conhecia. O final daquela semana foi uma corda bamba de emoções para Isabela. Por um lado, ela estava imersa na alegria contagiante de Theo e Léo. Cada riso, cada abraço, cada tia Isa sussurrado ao pé do ouvido era um bálsamo para sua alma. Por outro, ela sentia o olhar frio e distante de Tobias, que parecia se afastar cada vez mais. Ele estava numa luta interna, uma batalha silenciosa entre o amor pelos filhos e a lealdade a uma memória. Isabela tentava se manter forte, focando nos meninos. Eles, em sua inocência, eram o escudo que a protegia da frieza do pai. O homem que a tinha contratado com urgência agora parecia vê-la como um erro, uma intrusa na vida da família Ferraz. Ela não entendia o motivo, mas sabia que aquela paz era frágil, temporária. No fundo, ela sabia que o tempo de sua estadia na mansão estava se esgotando. Foi num sábado à tarde, enquanto Isabela preparava o lanche na cozinha, que o clima da casa mudou drasticamente. Ela escutou o som inconfundível de saltos altos no mármore do hall de entrada. O som era autoritário, pesado. "Tobias, onde você está?" Uma voz feminina ecoou, cortando o silêncio com a afiada lâmina do comando. Theo e Léo, que estavam ajudando a cortar biscoitos em forma de estrela, ficaram tensos. "É a tia Cassandra", sussurrou Léo. "Ela não gosta quando a gente faz bagunça", Theo completou, a vozinha mais baixa do que o normal. A porta da cozinha se abriu e por ela entrou Cassandra Ferraz, a irmã de Tobias. Uma mulher que carregava a autoridade no olhar e no jeito de se mover. Seus cabelos, loiros e impecavelmente penteados, emolduravam um rosto que poderia ser belo se não fosse pela constante expressão de desconfiança. Ela parou ao ver Isabela com os meninos, as mãos sujas de farinha. Seus olhos escanearam a cena, a cozinha, o tapete debaixo da mesa, o avental de Isabela. "E você é Isabela, a babá dos meninos?" Sua voz era como gelo. Ela examinou Isabela dos pés à cabeça, uniforme simples, cabelos presos, mãos calejadas que ela percebeu imediatamente serem de quem trabalha duro. "Babá, Tobias não me falou que contratou alguém." O tom de sua voz era uma acusação silenciosa. "Tia Cassandra, a tia Isa salvou a gente." Theo, sempre impulsivo, correu para perto da tia, mostrando um desenho que fez para Isabela. Ela fez aviãozinho e sanduíche diferente. Léo completou com uma empolgação contagiante. Cassandra sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Era apenas um movimento de lábios calculado. "Interessante", ela respondeu, seu olhar avaliando Isabela. "Há quanto tempo trabalha com crianças?" "Corajoso da parte do meu irmão. Os meninos são especiais. Qualquer um se apaixonaria por eles." "Claro." Cassandra se aproximou, o cheiro de seu perfume de grife preenchendo o ar. "E a sua família? Seus pais fazem o quê? E ela trabalhava com quê?" Cassandra ficou imóvel, sua expressão de superioridade se desmanchando. O ar ao redor dela parecia ter ficado mais denso, mais perigoso. "Jade Santos", ela repetiu baixinho, a voz quase um sussurro. "Não, acho que não a conheci." Os olhos de Cassandra tinham um brilho diferente. Um brilho de reconhecimento, de surpresa, de fúria contida. A mulher se recompôs rapidamente, mas já era tarde. A máscara de polidez havia caído por um instante, revelando um rosto perturbador. "Meninos, vão brincar no jardim. Preciso conversar com Isabela." Assim que a porta se fechou, Cassandra se virou para Isabela.
Eu preciso ser franca. Esses meninos sofreram muito com a morte da mãe. São sensíveis a mudanças. Entendo. Tenho cuidado, Isabela respondeu, tentando manter a calma. Tenho certeza. Cassandra continuou, escolhendo as palavras como um general escolhe suas armas. Mas Tobias também está vulnerável. A morte de Eva foi traumática. Por isso, acho importante você saber que qualquer envolvimento além do trabalho pode ser prejudicial. Envolvimento emocional. Tobias é um homem muito rico, Isabela. Infelizmente, isso atrai certas intenções. A insinuação era clara, como um tapa na cara. Isabela, que nunca havia pensado em dinheiro e riqueza, sentiu o choque da acusação. A senhora acha que estou aqui por dinheiro? Proteger de quê? De uma copeira que salvou as crianças? Isabela sentiu a raiva crescendo em seu peito. De qualquer coisa que possa machucar essas crianças de novo. Elas já sofreram o suficiente. Cassandra, que bom te ver. Oi, Isabela. Tobias. Isabela forçou um sorriso, visivelmente abalada. Estava conhecendo a babá. Cassandra beijou o rosto do irmão, um gesto de afeto frio e calculista. A garota é interessante. Os meninos a adoram. Sim, percebi. Tobias respondeu, sentindo que havia perdido algo importante, talvez até demais. Cassandra sorriu, o olhar fixo em Isabela. Aconteceu alguma coisa? Só conversa de mulher. Preciso ir, mas lembre-se que domingo tem jantar da família no clube. Ótimo, até domingo. Ela se virou para Isabela, o sorriso se alargando. Foi um prazer conhecer você, Isabela. Espero que tudo dê certo. Isabela, sem querer causar mais problemas, hesitou. Não foi nada. Ela só se preocupa com vocês. Sente-se responsável por mim e pelos meninos. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Ela falou em proteger a família. Pensei que fosse advogada. Ela é formada em administração. Depois que nossos pais morreram, ficou responsável por questões financeiras, herança, investimentos, coisas chatas. E as crianças? Ela tem papel legal? Desculpa, não quis ser intrometida. É que ela falou como se fosse responsável por eles também. Bom, tecnicamente ela é tutora legal. Se algo acontecer comigo, a frieza, a investigação, os avisos sobre envolvimento emocional. Cassandra não estava protegendo a família. Ela estava protegendo a própria posição. Isabela, a filha da mulher que um dia foi doméstica na casa dos Ferraz, era uma ameaça. A semente da discórdia plantada por Cassandra havia germinado e a inocente proposta de trabalho de Tobias se transformava em uma guerra de classes, uma batalha por memória e lealdade, na qual Isabela era apenas uma peã. E ela, a babá que salvou a vida dos filhos de Tobias, estava prestes a lutar não apenas pelo seu emprego, mas também pelo seu passado e pelo seu futuro. O jogo de xadrez havia começado e a primeira jogada havia sido feita por Cassandra. Agora era a vez de Isabela se defender. O que ela faria? E como ela poderia se defender de alguém que a conhecia mais do que ela mesma? O capítulo 6 termina aqui, com Isabela em um impasse. Ela havia sido exposta. E agora ela tinha que lutar por si mesma e pelos meninos, e pelo amor que de forma estranha ela sentia por eles, e pelo pai, e pelo homem que, apesar de tudo, a havia contratado. A história estava apenas começando. Após a partida de Cassandra, a mansão Ferraz mergulhou em um silêncio pesado e opressor, muito diferente daquele que precedia a chegada de Isabela. A tensão era quase palpável, um ar de pressentimento pairando sobre a casa. Tobias, percebendo que algo sério havia acontecido, tentou se aproximar de Isabela, mas ela o evitou. A conversa com a irmã o havia deixado com uma sensação de enjoo. A palavra tutora legal, que ele havia proferido com tamanha naturalidade, agora parecia um peso em sua consciência, um lembrete de que sua família, por trás de toda a fachada de sucesso, tinha segredos e um lado obscuro que ele mal conhecia. A noite caiu. Os gêmeos, percebendo o clima tenso, foram para a cama mais cedo, mas em vez de se agarrarem a Isabela, abraçaram um ao outro.
uma proteção silenciosa contra a tempestade iminente. Isabela, com o coração partido, deitou-se na cama de hóspedes. Ela não conseguia parar de pensar na fotografia da mãe, na posse de Cassandra, na palavra doméstica, no nome Jade Santos. E por mais que tentasse, ela não conseguia se livrar da sensação de que havia sido marcada, de que sua presença na mansão era mais do que uma coincidência. A intuição de que Cassandra sabia algo que ela não sabia a deixou inquieta. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento na Zona Sul, Cassandra Ferraz subia ao sótão. O lugar era um labirinto de caixas empoeiradas, móveis cobertos por lençóis e memórias esquecidas. Ela sabia exatamente o que procurava. A caixa da Família Ferraz, Arquivos Pessoais, 1990-2000. As mãos dela tremiam ao abrir a caixa. Dentro, pastas organizadas por ano e por tema. Problemas Domésticos, 1999. Era a pasta que ela queria. Ela a abriu e encontrou exatamente o que procurava. Uma foto em preto e branco de uma jovem. Cabelos escuros, olhos doces, um sorriso tímido. A mulher era idêntica a Isabela. Embaixo da foto, uma anotação do seu pai, Jade Santos. Problema resolvido. A caligrafia era firme como a dele. A frase, no entanto, era fria, calculista. Cassandra sentiu um arrepio. Ela pegou a foto e a colocou ao lado de uma impressão do perfil de Isabela nas redes sociais, que ela havia mandado um de seus assistentes imprimir. A semelhança era assustadora. Não podia ser coincidência. A filha daquela mulher estava na casa de seu irmão, a mulher que, na mente de Cassandra, havia arruinado a sua família. Ela mergulhou mais fundo na pasta, encontrando cartas, recibos e então um relatório médico. Paciente Jade Santos. Gestação, 8 semanas. Cassandra fez as contas rapidamente. Se Jade estava grávida em 1999 e Isabela tinha 26 anos, a filha daquela mulher. Ela sorriu lentamente, um sorriso cruel e vitorioso. Depois de todos esses anos, a filha de Jade havia aparecido em suas vidas. O relatório, no entanto, era ainda mais chocante. Era um relato particular que seu pai contratou na época. O relato da sedução de Jade, as acusações, a demissão. O relatório omitia o que realmente aconteceu. Ele transformava um estupro em um caso amoroso. Uma mentira que o pai de Cassandra, um homem de poder e prestígio, havia fabricado para proteger sua reputação. Mas Cassandra não precisava saber disso. Para ela, Jade Santos foi a mulher que destruiu a sua família, que causou a depressão e a morte de sua mãe. E agora, a filha dela estava dentro da mansão, cuidando dos filhos de seu irmão, conquistando o coração dele. Cassandra se levantou, organizando os documentos como um detetive preparando um caso. No centro, a foto de Jade. Em volta, tudo o que ela precisava para destruir Isabela. Ela pegou o celular e discou um número. Dr. Henrique, é Cassandra Ferraz. Sim, filha do senhor. Antônio, preciso de uma consulta urgente sobre questões de tutela. Hoje à tarde. Perfeito. Ela desligou e sorriu. Primeiro, garantir que sua posição como tutora estava blindada. Depois, resolver o problema. Isabela. O telefone tocou. Era Tobias. Cassandra, bom dia. Oi, Tobias. Como estão os meninos? Sua voz era doce e suave, uma máscara perfeita. Ótimos. A Isabela tem um jeito especial. Ontem dormiram a noite toda pela primeira vez em meses. Tobias, posso passar aí mais tarde? Quero conversar sobre questões financeiras. Há apenas uns investimentos que precisam da sua assinatura. Na verdade, ela queria verificar se Tobias andava olhando as contas. Nos últimos 2 anos, ele havia feito algumas realocações dos fundos dos gêmeos. Nada tecnicamente ilegal, mas questionável, especialmente se ele se casasse novamente. A nova esposa, ela pensou, iria querer entender a situação financeira. E se essa nova esposa fosse Isabela, a filha de Jade, a ex-amante de seu pai? A ideia a fez estremecer.
Claro, pode vir. Estou trabalhando de casa hoje. Pegou uma lupa e examinou a foto de Jade. A semelhança com Isabela era ainda mais forte. Os mesmos olhos doces, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão tímida. Como não havia percebido antes? Mas a verdade era que pessoas como Cassandra raramente olhavam de verdade para pessoas como Isabela. Empregadas, babás, copeiras, elas eram invisíveis para a elite, até se tornarem uma ameaça. Ela separou os documentos mais comprometedores e os guardou em uma pasta especial. O resto voltou para a caixa. Ela não podia deixar Tobias ver aqueles papéis. Ainda não. Primeiro precisava de uma estratégia. A filha de Jade Santos ia pagar pelos pecados da mãe, e Cassandra se certificaria disso pessoalmente. A primeira fase do plano havia sido ativada. A batalha pelo legado de Jade tinha um lado que ninguém esperava. E Isabela, a babá que salvou a vida dos gêmeos, era apenas uma peça no tabuleiro. Uma peça que no final seria destruída. A tarde na mansão Ferraz estava banhada por um sol suave de outono. A tranquilidade no ar era enganadora, uma cortina de fumaça que escondia a tempestade iminente. Cassandra chegou pontualmente, não por acaso, mas por cálculo. Ela observou a cena pela janela antes de tocar a campainha. Isabela no jardim com Theo e Léo. Os três faziam uma guerra de água com mangueira e baldes. Isabela, encharcada e com o cabelo solto, ria como uma criança. A alegria em seu rosto era autêntica. Os meninos nunca haviam rido assim com babá nenhuma. Para Cassandra, aquela imagem era a confirmação de seus piores medos. A filha de Jade Santos não estava ali para trabalhar. Ela estava ali para conquistar. Ela tocou a campainha. Tobias abriu a porta pessoalmente, com uma xícara de café nas mãos. "Cassandra, entra!" ele disse, sua voz tensa. "Os meninos estão no jardim com Isabela. Ela parece muito à vontade aqui." Tobias parou de servir o café confuso. "Como assim? Só notei que você parece mais relaxado ultimamente. Os meninos estão felizes. Isso me deixa tranquilo." "Tobias, posso perguntar uma coisa?" Sua voz, antes suave, se tornou séria. "Você fez uma verificação de antecedentes dela?" "Verificação? Isabela salvou meus filhos, Cassandra. Histórico criminal, referências." Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta discreta. "Trouxe uns formulários, só por precaução." "Isso não parece invasivo demais?" Eles estavam molhados, risonhos, cheios de vida. "Papai viu como a tia Isa corre rápido?" Theo contou empolgado. "Ela quase me pegou," Léo adicionou, pendurado no braço de Isabela. "Vou pegar toalhas para vocês," ela disse, subindo as escadas. Cassandra aproveitou a oportunidade para observá-la de perto. "Isabela," ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Como ela morreu?" "Eu tinha 15 anos. A discrepância a fez sorrir. Seus papéis estavam errados. Ou Isabela estava mentindo. Ela precisava cavar mais fundo. E ela nunca falou sobre as famílias que trabalhou?" "Cassandra, que tipo de interrogatório é esse?" "Isabela, você se lembra do nome de alguma das famílias onde sua mãe trabalhou?" Ela não gostava de falar do trabalho. Dizia que tinha passado por situações difíceis. "Não sei." Ela ficava triste quando tocava no assunto. Ela tinha certeza. O relato de seu pai, as mentiras que ele havia espalhado sobre Jade, tudo fazia sentido agora. O nome da família, o segredo, a história que Isabela não sabia. O que ela precisava para destruir a garota era a verdade, e ela a tinha. "Entendo." Cassandra se levantou pegando a bolsa. "Bom, preciso ir. Tobias, não se esquece dos formulários. Isabela, tenho certeza de que vamos nos conhecer muito melhor." Isabela, em sua inocência, mal sabia que estava entrando em uma guerra na qual ela era a vítima e o alvo. A história de sua família, um legado de silêncio e dor, estava prestes a ser revelada, e a única pessoa que se importava em contar a verdade era a mesma pessoa que a estava usando para sua própria vingança. O jogo de xadrez havia começado, e Isabela era apenas um peão na mão de Cassandra.
Mas o que ela não sabia era que um peão, quando chega ao final do tabuleiro, pode se transformar em uma rainha. O que faria Isabela quando descobrisse a verdade? E como ela poderia se defender de alguém que a conhecia mais do que ela mesma? O que ela faria com a história de sua mãe, a história de Jade Santos? E Tobias, o pai que a havia contratado, e o filho do homem que a havia arruinado, estaria ao seu lado? O capítulo 8 termina aqui, com Isabela em um impasse. A batalha pelo legado de Jade tinha um lado que ninguém esperava. E a babá, que salvou a vida dos gêmeos, estava prestes a lutar não apenas pelo seu emprego, mas também pelo seu passado e pelo seu futuro. O jogo de xadrez havia começado, e Isabela era apenas um peão. Mas um peão, quando chega ao final do tabuleiro, pode se transformar em uma rainha. O que faria Isabela quando descobrisse a verdade? E como ela poderia se defender de alguém que a conhecia mais do que ela mesma? O que ela faria com a história de sua mãe, a história de Jade Santos? E Tobias, o pai que a havia contratado e o filho do homem que a havia arruinado, estaria ao seu lado? O capítulo 8 termina aqui, com Isabela em um impasse. Ela havia sido exposta. E agora ela tinha que lutar por si mesma e pelos meninos, e pelo amor que de forma estranha ela sentia por eles, e pelo pai, e pelo homem que, apesar de tudo, a havia contratado. A história estava apenas começando. A manhã seguinte chegou com uma neblina que cobria a cidade, um véu cinzento que parecia refletir o estado de espírito de Isabela. Ela mal havia dormido. O olhar de Cassandra, a frieza de suas palavras e, acima de tudo, o nome de sua mãe ecoando no ar, a haviam atormentado. A intuição de que havia algo a mais por trás daquele interrogatório cruel se transformou em uma certeza. O que a irmã de Tobias sabia sobre Jade Santos, que ela mesma não sabia? Quando a campainha tocou pontualmente às 8h30, Isabela sentiu o coração disparar. Ela tinha a intenção de conversar com Tobias antes que ele saísse para o trabalho, mas quem a esperava na sala era Cassandra, não Tobias. "Bom dia, Isabela. Que surpresa você chegar tão cedo", disse Cassandra com um sorriso frio. "O Tobias já saiu. Reunião importante, mas que bom, porque queria mesmo falar com você." Ela tentou manter a calma, mas a voz de Cassandra, segura e confiante, a fez se sentir pequena e indefesa. "Sente-se, por favor." Cassandra abriu uma pasta de documentos antigos e colocou sobre a mesa de centro. No topo da pilha, uma foto em preto e branco. O mundo de Isabela desabou. Ela reconheceu imediatamente o papel amarelado, a letra antiga e, o mais doloroso de tudo, o rosto da mulher na foto. Sua mãe, Jade Santos, mais jovem, grávida, com um sorriso tímido. Isabela sentiu o ar sair de seus pulmões. "Você reconhece esta mulher?" perguntou Cassandra, com um sorriso de vitória nos lábios. É minha mãe." Isabela sussurrou, a voz quase inaudível. "Jade Santos, 28 anos na época desta foto. E como você pode ver, ela estava grávida de você. Trabalhava aqui, nesta casa, na casa dos meus pais, a mesma casa onde Tobias e eu crescemos. Era impossível. Sua mãe nunca havia mencionado a família Ferraz. Ela sempre disse que trabalhava para famílias anônimas, que se mudavam muito. Isso não pode estar certo." Ela sussurrou, pegando a foto com as mãos trêmulas. Cassandra pegou outro documento. "Sua mãe seduziu meu pai. Causou um escândalo terrível na família. Minha mãe nunca faria uma coisa dessas." Isabela pegou os documentos, examinando as folhas amareladas. "Esses papéis... Alguns parecem alterados. A tinta é diferente em algumas partes." "São documentos de mais de 25 anos, Isabela. É óbvio que vão ter sinais de idade. Está tudo documentado aqui. O caso que eles tiveram, a gravidez dela, a destruição do casamento dos meus pais. Minha mãe, a mulher que você nem conheceu, entrou em uma depressão profunda por causa da traição. Morreu jovem, de coração partido. E agora você aparece aqui cuidando dos filhos do meu irmão, conquistando o coração dele, exatamente como sua mãe fez com meu pai. Eu não sabia de nada disso. Juro que não sabia."
Ou veio aqui, disfarçada de copeira, para planejar tudo isso? Para se vingar? Só isso! Isabela chorava, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não conseguia parar de chorar. Eu amo essas crianças. Amo de verdade. Como posso confiar em você, sabendo quem você é? Cassandra se levantou, caminhou até a janela. Você tem duas opções, Isabela. Sai da vida da minha família hoje mesmo, ou eu conto tudo para o Tobias. Você acha que Tobias vai conseguir olhar para você, sabendo que sua mãe destruiu nossa família? Ele vai te odiar. Vai achar que você o manipulou desde o primeiro dia. A vida não é justa, querida. Pergunte para minha mãe. Ah, espera, ela está morta. Cassandra se aproximou, abaixando a voz para um sussurro cruel. Você tem até amanhã. Se eu ver você aqui quando voltar, eu conto tudo. E não vai ser só para o Tobias. Vai ser para todo mundo. Imprensa, sociedade. Todos vão saber que a filha da destruidora de famílias voltou para terminar o serviço. E as crianças? Elas vão sofrer. Longe de você. Por favor, me dê uma chance de explicar para o Tobias que sua família tem tradição em destruir casamentos. Cassandra pegou os documentos, guardando-os na pasta. 24 horas, Isabela. E se eu fosse você, não tentaria contar essa versão romântica de amor verdadeiro, porque ninguém vai acreditar. Ela saiu da sala, deixando Isabela sozinha e destroçada. O resto do dia passou como um borrão. Isabela tentou agir normalmente com os gêmeos, mas eles perceberam que algo estava errado. Tia Isa, por que você está chorando? Perguntou Theo durante o almoço. Não estou chorando, amor, é só alergia. Mas Léo, sempre mais perceptivo, não se convenceu. Você está igual ao papai quando ele fica triste por causa da mamãe. É isso? Você está triste por causa de alguém que foi para o céu? O resto da tarde foi uma corrida contra o tempo, uma despedida silenciosa. Isabela caminhou pela casa, se despedindo de cada cantinho que havia se tornado um lar para ela. A cozinha, onde eles fizeram biscoitos em forma de estrela. O jardim, onde eles plantaram tomates, que ela nunca veria crescer. Ela estava partindo, mas deixaria um pedaço de seu coração para trás. Quando Tobias chegou à noite, ele percebeu imediatamente que algo havia mudado. Aconteceu alguma coisa hoje? Ele perguntou. Não, por quê? Ela respondeu, evitando o olhar dele. Mas a verdade estava nas palavras de Léo, que ao ver a tristeza da tia, perguntou. Papai, a tia Isa vai embora. Ela está com cara de despedida. E Isabela, a mulher que salvou a vida dos filhos de Tobias, estava prestes a pagar o preço de um segredo de família que ela nem sequer conhecia. Ela se sentiu uma peça em um jogo que ela não queria jogar, um peão em um tabuleiro onde o jogo era a vida. E o que ela faria? Ela fugiria? Ela lutaria? A resposta estava em sua mãe. A resposta estava em Jade Santos. E ela, Isabela, estava prestes a descobrir a verdade. A verdade que Cassandra tentava esconder. E a verdade, ela sabia, era a única coisa que poderia salvá-la. Mas a que custo? E como ela poderia se defender de alguém que a conhecia mais do que ela mesma? O capítulo 9 termina aqui, com Isabela em um impasse. Ela havia sido exposta. E agora ela tinha que lutar. Por si mesma. E pelos meninos. E pelo amor que, de forma estranha, ela sentia por eles. E pelo pai. E pelo homem que, apesar de tudo, a havia contratado. A história estava apenas começando. A noite na mansão Ferraz foi silenciosa. O silêncio, antes um incômodo, agora era um tormento. Tobias, deitado em sua cama, não conseguia dormir. A conversa com Cassandra e a tristeza visível de Isabela o haviam deixado em um estado de confusão e desespero. Ele sentia que havia algo errado, algo que ele não conseguia decifrar. A frieza de Cassandra, a urgência de Isabela em ir embora, as peças não se encaixavam. Ele se levantou, foi até a cozinha e encontrou Isabela lavando a louça, o corpo tenso, as mãos tremendo na água com sabão. Não vai me dizer o que está acontecendo? Ele perguntou. Ela parou. Não posso. Os meninos não são os únicos que se apegaram, Isabela. Porque vai doer mais quando eu for embora. Ele sabia que estava perdendo-a e não entendia o motivo.
O que ela estava escondendo? O que ele havia feito? O que havia acontecido entre ela e Cassandra? As perguntas giravam em sua mente, mas ele não tinha respostas. A única coisa que ele sabia era que a sua família, que havia voltado a ter vida, estava prestes a voltar para o silêncio e o vazio de antes. Na manhã seguinte, Isabela chegou cedo, determinada a se despedir das crianças. Ela tinha uma última chance de ver seus anjos e de se certificar de que eles ficariam bem. Mas a casa estava estranhamente vazia. Tobias, meninos, ela chamou. Lúcia, a empregada, apareceu com um semblante preocupado. O senhor Tobias levou os meninos para o médico. O Theo amanheceu com febre. Alívio por não ter que enfrentar uma despedida dolorosa, mas decepção por não ter a chance de ver os meninos uma última vez. Talvez seja melhor assim, ela sussurrou para si mesma. Despedidas doem menos quando são por carta. Ela sentou-se na beira da cama, pegou uma caneta e um papel e escreveu 2 cartinhas simples. Theo e Léo, vocês são os meninos mais especiais do mundo. A tia Isa vai sentir saudade, mas vocês vão ficar bem. Cuidem do papai. Ele ama vocês mais do que tudo. Assim que Isabela saiu, Cassandra entrou, subiu ao quarto dos gêmeos, pegou as cartas e as substituiu por outras. Cartas que ela mesma havia escrito, imitando a caligrafia de Isabela. Theo e Léo. Consegui o que queria do seu pai. Agora vou embora. Não me procurem. Isso era só o começo. Cassandra ligou para o investigador particular que contratara semanas atrás. Marcos, preciso que você termine o serviço no apartamento. Sim, tudo como conversamos. 1 hora? Perfeito! Fotos dos gêmeos impressas em papel fotográfico, remédios infantis, brinquedos caros que sumiriam da mansão, roupinhas dos meninos. Tudo para criar a ilusão de que Isabela era uma sociopata obcecada, uma predadora que estava ali por dinheiro e por vingança. 1 hora depois, Marcos ligou, confirmando que havia terminado. Ele arrombou a fechadura do apartamento sem deixar marcas, espalhou as evidências e criou um histórico falso no computador de Isabela. O toque final foi o mais sofisticado. Cassandra contratou um ator que imitou a voz de Isabela em uma ligação telefônica gravada. Consegui me aproximar dele como planejei. Os meninos já estão na minha mão. Agora é só esperar ele se apaixonar de vez. Em breve, metade da fortuna vai ser minha. A gravação era perfeita. O ator havia estudado horas de áudios de Isabela falando com as crianças. Perfeito. Agora era só esperar Tobias encontrar tudo isso. Naquela tarde, Tobias voltou com os gêmeos da consulta médica. Theo estava melhor, mas os meninos correram para dentro procurando Isabela. Tia Isa, tia Isa! Eles gritavam, mas a casa estava silenciosa. Onde está a Isabela? Tobias perguntou a Lúcia. Ela veio de manhã, subiu para os quartos e foi embora. Parecia triste. Papai, a tia Isa foi embora e deixou isso. Ela disse que conseguiu o que queria. Léo chorou. E que não era para procurar ela, Theo completou. Nesse momento, Cassandra chegou fingindo surpresa. Tobias, o que está acontecendo? Por que os meninos estão chorando? Meu Deus, eu sabia que tinha algo estranho nela. Sabia o quê? Tive uma sensação. Por isso trouxe aqueles formulários. Tobias, acho que devemos ir no apartamento dela. 1 hora depois, ele, Cassandra e o investigador Marcos estavam na porta do apartamento de Isabela. Marcos mostrou uma procuração falsa para o porteiro. Quando a porta se abriu, Tobias viu tudo o que havia sido plantado. As fotos dos filhos espalhadas pela casa, os brinquedos, as roupinhas, o histórico do computador. Ela estava obcecada, Cassandra sussurrou. Olha isso tudo. Ela levou essas coisas da nossa casa. Deve ter sido planejado há tempos. Marcos acidentalmente apertou o play na gravação salva. A voz do ator, imitando a voz de Isabela, ecoou no silêncio. Consegui me aproximar dele como planejei. Os meninos já estão na minha mão. Agora é só esperar ele se apaixonar de vez. A dor, a traição, a raiva, tudo se misturou em um turbilhão de emoções. Ela realmente planejou tudo. A dúvida misturada com a dor. A imagem da mulher que salvou seus filhos de caírem do prédio, agora uma criminosa em sua mente. Ele se sentiu um tolo. Acreditou em uma estranha, em uma copeira, em uma mulher que, no fundo, só queria o seu dinheiro.
Enquanto isso, Isabela estava na rodoviária, esperando o ônibus que a levaria para longe. Ela não fazia ideia do que Cassandra havia orquestrado. Só sabia que estava partindo o coração da única família que já amou de verdade. E agora ela pensou: Tobias vai acreditar que sou igual à minha mãe. Uma predadora, uma mulher que só queria dinheiro. O destino, cruel e irônico, havia lhe dado um novo lar, apenas para tirá-lo dela com uma crueldade ainda maior. E ela, a babá que salvou a vida dos gêmeos, agora era a vilã de sua própria história. Uma semana se passou desde que Isabela desapareceu. A mansão Ferraz havia se transformado em um cemitério, um lugar de silêncio e tristeza. Theo e Léo, que haviam voltado a ser fantasminhas pálidos, mal comiam. Passavam o dia perguntando quando a tia Isa voltaria, com os olhos inchados de tanto chorar. A febre de Theo, que havia sido apenas uma desculpa para levá-los embora, voltou, agora como um sintoma real da tristeza que o consumia. A casa, que por um breve momento havia sido um lar, agora era apenas um túmulo para a felicidade de seus filhos. Tobias estava na sala, olhando pela janela para o jardim. As mudas que Isabela plantou com as crianças já estavam brotando, uma lembrança dolorosa do que podia ter sido. A cada broto, uma pontada de dor. A lembrança das mãos de Isabela, sujas de terra, o seu sorriso, a sua voz. Tudo o assombrava. Ele pegou uma xícara de café, mas o cheiro de café na casa de Isabela, o cheiro de café na agência, o cheiro de café na casa de sua irmã, tudo se misturava em sua mente. Ele se sentiu um tolo, um homem que havia se deixado enganar por uma mulher que se mostrou ser uma sociopata. Ainda pensando nela, a voz de Cassandra, doce e suave, o tirou de seus pensamentos. Ela entrou na sala, com uma xícita de chá nas mãos, e sentou-se ao lado dele. Não consigo parar. Você não pode se culpar por isso. Ela é uma sociopata, um tipo de pessoa que finge ser o que não é. Você sabe disso. Não faz sentido para mim. Eles colecionam troféus. Para ela, essas fotos eram provas de como conseguiu entrar na nossa família. Era atuação muito boa, eu admito. Você ficou devastado. Disse que nunca mais conseguiria confiar em alguém assim. E a Isabela aproveitou sua vulnerabilidade. Usou as crianças para chegar até você. Cassandra pegou as cartas falsas que Isabela supostamente deixou. Olha o que ela escreveu para os seus filhos. Conseguiu o que queria. Que tipo de pessoa faz isso com criança? É que não parece com ela. Estavam magros, com olheiras roxas, como dois fantasminhas. Papai, a tia Isa ligou? Theo perguntou esperançoso. Não, filho. Às vezes as pessoas mentem, filho. Mas por que ela mentiria? A gente foi bonzinho com ela. Theo não entendia. Cassandra se abaixou na altura dos meninos. Vocês sabem que tem gente no mundo que finge ser boa, como nos filmes. Igual nos filmes. A tia Isa estava fingindo que gostava de vocês, mas era tudo mentira. Era só para conseguir o que queria. Ela é uma atriz muito boa. Bia, eles são muito pequenos para entender essas coisas. Venham, vamos ver se vocês comem alguma coisa. Tobias tentou distraí-los. Quando saíram da sala, Cassandra pegou o celular e discou um número. Dr. Henrique, é a Cassandra. Sobre a tutela que conversamos. Sim, acho que é hora de oficializar. Semana que vem, perfeito. Ela desligou e guardou o telefone com um sorriso vitorioso. Com Tobias emocionalmente destruído e as crianças traumatizadas, era o momento ideal para garantir o controle total. Enquanto isso, em uma pensão barata no interior, Isabela estava deitada em uma cama velha, olhando para o teto. Não comera direito há uma semana, não conseguia parar de chorar. Ela pegou o celular quebrado que deixou cair na rodoviária. A tela rachada refletia seu rosto fragmentado. Como tudo deu tão errado. Mas algo dentro dela estava mudando. A dor estava virando revolta. A tristeza estava virando determinação. Não posso deixar que mintam sobre minha mãe. Ela sussurrou para si mesma. 2 dias depois, Cassandra colocou a próxima fase do plano em ação. Ela ligou para a delegacia, fingindo estar preocupada. Alô?
Queria fazer uma denúncia. É sobre uma mulher que pode estar perseguindo minha família. Nome da pessoa? Isabela Santos. Ela trabalhou como babá para os meus sobrinhos e descobrimos coisas muito estranhas. Que tipo de coisa? Fotos das crianças no apartamento dela, brinquedos que ela roubou da nossa casa. E tem mais. Encontramos uma gravação no celular dela. Cassandra enviou o áudio falso por WhatsApp. Ela confessa que planejou tudo. Diz que queria a fortuna do meu irmão. Pode ser tentativa de golpe ou até sequestro. Pode estar planejando algo pior. Menina, você não come nada há dias, vai adoecer assim. Quer conversar sobre o que aconteceu? A senhora perguntou, com um olhar de compaixão. Isabela contou toda a história. Os documentos, a chantagem, a fuga. Minha filha, essa tal de Cassandra mentiu para você. Ela deixou isso comigo há anos. Disse que um dia você poderia precisar. Reconheceu a letra da mãe. Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Preciso que saiba a verdade sobre seu pai. O estupro, a tentativa de denúncia, a demissão, como Jade foi ameaçada para não contar para ninguém. Espero que um dia a justiça seja feita. Dona Joana, preciso voltar. Preciso contar a verdade para o Tobias. Essa gente rica é perigosa. Isabela Santos, você está presa. Tentativa de extorsão, invasão de domicílio e ameaça a menores. As algemas eram frias em seus pulsos. Isso é um engano. Eu não fiz nada disso. A mulher tinha um sorriso de vitória nos lábios. A guerra havia começado e Isabela, a babá que salvou a vida dos gêmeos, era a primeira vítima. O que ela faria agora? Como ela poderia lutar contra o poder e a influência de uma família que a havia destruído antes mesmo de ela nascer? A história de Jade Santos estava prestes a ser revelada, e a verdade, ela sabia, era a única coisa que poderia salvá-la. Mas a que custo? E como ela poderia se defender de alguém que a conhecia mais do que ela mesma? O capítulo 11 termina aqui, com Isabela em um impasse. Ela havia sido exposta, e agora ela tinha que lutar. Por si mesma, e pelos meninos, e pelo amor que de forma estranha ela sentia por eles. E pelo pai, e pelo homem que, apesar de tudo, a havia contratado. A história estava apenas começando. Na prisão, Isabela divide a cela com outras mulheres. Algumas a olhando com desprezo, outras com uma curiosidade mórbida. Então você é a que tentou roubar das criancinhas. Uma detenta se aproxima, o olhar afiado. Eu não fiz nada disso, Isabela sussurra, a voz fraca. É o que todas dizem. Isabela se encosta na parede fria, abraçando os joelhos. A solidão e a injustiça a consomem, mas a lembrança da carta de sua mãe a mantém firme. Jade Santos não havia sido uma predadora. Ela havia sido uma vítima, e Isabela, a filha, não seria uma presa fácil. Enquanto isso, na mansão Ferraz, Tobias não consegue dormir. As palavras de Cassandra ecoam em sua mente, mas são os sussurros de seus filhos que o atormentam. Papai, a tia Isa realmente era má? Theo pergunta com a voz embargada. É o que todo mundo está dizendo. Mas a intuição de uma criança é pura, e o coração de Tobias, que se sentia culpado, começa a se inclinar para a verdade. Ela sempre dizia pra gente ser bonzinho, Léo sussurra. Pessoa má ensina isso. Ela chorou quando você ficou triste por causa da mamãe. Lembra? Ela disse que a mamãe queria que você fosse feliz. As palavras dos meninos atingem Tobias em cheio. Crianças têm uma intuição pura, não contaminada por interesses. Ela também plantou os tomatinhos com a gente. Disse que ia ver eles crescer. Por que mentiria sobre isso? Theo continua. Ela não mentiria, Léo completa com uma certeza inabalável. Essa certeza infantil mexe com algo profundo em Tobias. Ele se levanta, vai para a biblioteca e, pela primeira vez em dias, se permite duvidar de sua irmã. Ele se senta na frente do computador, pesquisando por investigadores particulares. Ele precisava de alguém independente, sem ligação com a família, com o Império Ferraz. Ele encontra o contato de Roberto Silva, um ex-policial com boa reputação. Na manhã seguinte, liga. Senhor, Roberto é Tobias Ferraz. Preciso contratar seu serviço. É confidencial.
Pode vir hoje. É urgente. Ferraz, que tipo de investigação o senhor quer? Quero que refaça toda a investigação sobre Isabela Santos do zero. Ela já foi presa, eu sei, mas algo não bate. E o senhor? O que acha? Tobias pensa em tudo que viveu com Isabela. Acho que cometi um erro terrível. Vou precisar examinar tudo pessoalmente e conversar com as pessoas que a conheciam. Faça o que for preciso. Só seja discreto. Minha irmã não pode saber. Sua irmã... Roberto sorri. É complicado. Vai demorar uns dias, mas terei a verdade. Finalmente ele liga para Tobias. Senhor, Ferraz, preciso conversar com o senhor. Urgente. Ferraz, a moça é inocente. Olha essas digitais. Nos brinquedos que supostamente ela roubou, só tem digital de criança e de adulto que usou luvas. E as fotos? Papel fotográfico novo. Impressas no máximo 2 semanas antes de serem encontradas. A gravação, analisei o áudio. A voz foi reproduzida por um ator profissional. Cada palavra foi estudada e imitada. Consegui o número do investigador que sua irmã contratou. Marcos Almeida, histórico pesado, falsificação de documentos, invasão, chantagem. Roberto entrega a pasta a Tobias. Senhor Ferraz, alguém muito próximo do senhor orquestrou isso tudo. No fundo, ele sempre soube. Sua própria irmã, a tutora legal de seus filhos, a mulher que o criou, havia destruído a vida de uma inocente. Ele pega o celular e liga para a delegacia. Alô? Quero fazer uma denúncia contra Cassandra Ferraz. Falsidade ideológica, formação de quadrilha, calúnia. Sim, tenho todas as provas necessárias. Oi, Tobias, o que são esses papéis? Como assim? Você fez isso por dinheiro, porque se eu me casasse, perderia o controle da fortuna. Eu fiz para proteger a nossa família. As provas estão todas aqui. Cassandra Ferraz, a senhora está presa. Ele só pensa em uma coisa: chegar até Isabela. 3 dias depois, Roberto consegue o habeas corpus. Isabela está sendo liberada da cadeia. Ela parece menor, mais frágil, mas há algo diferente em seus olhos. Uma força que não existia antes. Quando ela vê Tobias esperando na porta, ela para. Ele se aproxima, a voz cheia de dor e culpa. Isabela, eu sei que errei. Eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas por que você mudou de ideia? Porque meus filhos sempre souberam a verdade e eu devia ter escutado eles. Ela olha para os olhos dele, cheios de lágrimas. Seus filhos. Eles nunca duvidaram de você nem por um segundo. Igual a mim. Eu sei que não mereço seu perdão. Mas você pode me dar uma chance de consertar isso? E sua irmã? Ela foi presa ontem por tudo que fez com você. Isabela fecha os olhos, respira fundo. Os meninos, eles realmente estão bem. Só vão estar bem quando você voltar. Ela balança a cabeça. Não é tão simples assim, Tobias. Preciso de tempo para processar tudo isso. Para entender o que aconteceu. Só para ter certeza de que estão bem? Agora! Isabela segura a carta da mãe. A única prova de que sua família não era o que Cassandra pintou. A única prova de que a justiça, depois de anos, finalmente seria feita. O carro parou em frente à mansão Ferraz. O mesmo portão de ferro forjado que Isabela havia cruzado com esperança, agora parecia um portal para um passado doloroso. Ela hesitou antes de descer. Em suas mãos, a carta amarelada de sua mãe, a única prova de que a história de sua família não era o que Cassandra havia pintado. Tem certeza de que quer fazer isso? Tobias perguntou, sua voz gentil. Preciso ver eles, só para saber se estão mesmo bem. Não, você que pega, Theo respondia. Os gêmeos, com a ajuda de uma das empregadas, tentavam regar as plantinhas que haviam plantado com Isabela, mas faziam tudo errado. Muita água em um lugar, pouca no outro. As mudas estavam amareladas, algumas murchas. Eles não sabem cuidar sozinhos, Isabela sussurrou, sentindo uma dor profunda no peito. Ninguém ensinou depois que saiu. A mangueira caiu da mão dele. Tia Isa. Léo levantou a cabeça e parou no meio do movimento. É você mesmo? Por alguns segundos, ninguém se mexeu. A cena era como uma fotografia. Um momento suspenso no tempo. Então, Theo correu e Léo veio logo atrás. Os dois se jogaram nos braços dela como 2 projéteis pequenos. Você voltou! Você voltou! Theo chorava de alegria. A gente sabia que você era boa.
Léo se agarrou no pescoço dela. Isabela se ajoelhou e os abraçou com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês cresceram. Só um pouquinho. Theo limpou o nariz na manga. A gente não comeu direito, não tinha gosto sem você. E os tomatinhos estão morrendo. Léo apontou para o canteiro. A gente não sabe cuidar direito. Isabela olhou para o canteiro. Acho que sim. Vamos tentar. Água na medida certa, terra fofa, carinho com as raízes. Tobias observava de longe. A cena era tão natural que doía em seu peito. Ele sentiu o fantasma de Eva se dissipar, a culpa se esvair. O que ele estava vendo não era uma traição, era uma cura. Tia Isa, Theo, parando de mexer na terra, perguntou: Por que você foi embora? A pergunta que ela mais temia. É complicado, amor. Mas você disse que não ia embora. Léo lembrou. Eu não queria ir. Então por que foi? Isabela olhou para Tobias, ele fez um gesto com a cabeça. Às vezes os adultos cometem erros e daí as coisas ficam bagunçadas. Seu papai achou que eu tinha feito uma coisa feia, mas eu não tinha feito. E agora? Ele sabe que você não fez? Léo perguntou. Agora ele sabe. Então está tudo certo. Theo sorriu. Você pode ficar. Não é bem assim, Theo. Por que não? Ele perguntou. Como explicar para uma criança que a confiança quebrada demora para se consertar? Porque quando alguém não acredita na gente, machuca aqui dentro. Ela apontou para o peito. E demora para sarar. Os gêmeos ficaram sérios. Igual quando a gente machuca o joelho? Léo perguntou. Parecido, só que não dá para ver. Mas depois sara, né? Theo quis ter certeza. Depois sara. Quanto tempo demora? Theo insistiu. Isabela olhou para Tobias, que estava mais perto agora ouvindo a conversa. Não sei, amor, depende. Senhor Tobias, tem visita. É uma repórter. O clima mudou na hora. Isabela ficou tensa. O que ela quer? Disse que é sobre a prisão da senhora Cassandra. Quer falar com a senhorita Isabela. Diz que não estamos. Tobias respondeu rápido. Mas Isabela se levantou, limpou a terra das mãos. Não, eu falo com ela, cansei de fugir. Isabela Santos, sou Patrícia da TV Record. Pode me conceder uma entrevista? Pode ser. A câmera ligou. Isabela, como foi descobrir que as evidências contra você foram plantadas? Doloroso, muito doloroso. Você se sente traída pela família Ferraz? Isabela olhou para Tobias, que estava ao lado com os meninos. Não por toda a família, por uma pessoa só, Cassandra Ferraz. Ela quase destruiu sua vida. Quase, mas não conseguiu. Por quê? Isabela olhou para os gêmeos, que escutavam tudo. Porque a verdade sempre aparece e porque tem gente que acredita na gente, mesmo quando tudo parece perdido. Theo puxou a barra da blusa dela. Tia Isa, você está falando da gente? Estou falando de vocês. E agora vai processar a família? A repórter insistiu. Não. Por quê? Porque isso não vai curar nada. Só vai machucar mais gente. Por que você fez isso? Você me defendeu. Defendeu nossa família. Porque vocês não fizeram nada de errado. Foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Isabela, eu te botei na cadeia. Você foi enganado, isso não muda o que aconteceu. Papai, vocês vão brigar? Léo perguntou. Não, filho. Só estamos conversando. Parece que vão brigar, Theo observou. Isabela se abaixou. Não vamos brigar. Só estamos tentando entender as coisas. Que tipo de coisa? Coisa de adulto, coisa chata? Léo perguntou. Às vezes. Tobias se ajoelhou também. Meninos, a tia Isa vai ficar aqui hoje, mas amanhã ela vai embora de novo. Por quê? Os dois gritaram juntos. Porque é complicado. Tudo é complicado com vocês. Theo reclamou. Criança nunca fala que é complicado. Léo completou. Eles tinham razão. Preciso de um tempo para pensar. Isabela explicou suavemente. Uma semana depois, Isabela estava na pensão, organizando suas coisas. Ela ainda estava processando tudo. A carta de sua mãe, a traição de Cassandra, a culpa de Tobias. O que ela faria agora? O telefone toca. É Tobias. Isabela, a Cassandra fugiu da prisão. Ela cortou a tornozeleira eletrônica. E ela pegou nos meninos. O pânico a invade. Ela, a babá que salvou os gêmeos, agora tinha que salvá-los de novo. A partir de agora, a história se torna uma corrida contra o tempo.
O confronto final se aproxima, uma batalha pela vida dos meninos e pela verdade sobre o passado. A notícia de que Cassandra havia fugido da prisão e sequestrado Theo e Léo atingiu Tobias com a força de um soco no estômago. O pânico, um sentimento que ele achava ter esquecido, voltou com toda a intensidade. Ele, que se sentia culpado por ter acreditado nas mentiras da irmã, agora se sentia responsável pela segurança de seus filhos. A culpa o consumia. Ele pegou o celular e ligou para Isabela. "Isabela, abre, é urgente!" Ele gritou, a voz embargada pelo medo. A Cassandra fugiu da prisão e pegou os meninos. "O que ela quer?" O telefone de Tobias tocou. Era Cassandra. "Olá, irmãozinho. Você tem uma escolha. Essa mulher ou seus filhos?" A voz dela era gelada, diferente. "Cassandra, você enlouqueceu!" Ele gritou. "Estou lúcida pela primeira vez. Você escolhe. Ela vai embora para sempre ou seus filhos desaparecem." "Você não faria isso," ele implorou. "Não faria. Você me conhece há 35 anos e não sabia que eu era capaz de armar tudo aquilo. Acha que me conhece mesmo?" A ligação caiu. O pânico se instalou. Tobias e Isabela correram para o carro a caminho da mansão, onde ela poderia ter levado os meninos. O telefone de Tobias tocou novamente. "Achou eles?" Cassandra perguntou. "Cassandra, pelo amor de Deus, onde você está?" Ele implorou. "Pertinho, muito pertinho." "Onde está a mulher?" "Que mulher?" "A Isabela. Ela está aí do seu lado." Isabela pegou o telefone. "Estou aqui!" Ela gritou. "Ótimo. Vocês têm 2 horas. 2 horas para quê? Para ela se entregar." "Se entregar onde?" "Hospital Santa Casa." "Ela sabe por quê?" A ligação caiu novamente. "Isso não faz sentido." Mas Isabela entendeu. "É onde minha mãe morreu." O coração de Isabela se acelerou. Cassandra havia investigado tudo sobre sua família. Aquele lugar era o palco perfeito para o seu confronto final, uma batalha pelo passado e pelo futuro. No carro, a caminho do hospital, Isabela explicou a Tobias a história de sua mãe, a carta que ela havia deixado, o estupro, a chantagem, a demissão. A dor e a injustiça da história de sua mãe a consumiram. Tobias, em silêncio, processava tudo. A mulher que ele amava era a filha de uma vítima, uma mulher que havia sido destruída pela sua família. A culpa que ele sentia era imensa. "Isabela, você não precisa fazer isso," ele disse. "Preciso sim. Por quê?" "Porque são seus filhos. E porque eu amo eles. E eu? O que eu sou para você?" Ela demorou para responder. "Não sei ainda. Mas pode descobrir, posso tentar." O lugar era velho, paredes descascadas, cheiro de desinfetante. O corredor do 3º andar estava vazio, silencioso. "Isso não está certo," Tobias sussurrou. Quando chegaram à porta do quarto 237, escutaram vozes baixinhas lá dentro. "Tia Cassandra, quando a gente vai embora?" A voz de Theo. "Logo, amor." "A gente quer ir para casa," Léo reclamou. "Vocês vão. Só estamos esperando uma pessoa." "Que pessoa?" "A tia Isa. Ela vem aqui?" Theo ficou animado. Isabela respirou fundo e empurrou a porta. O quarto estava na penumbra. Cassandra, sentada numa cadeira com os gêmeos no sofá ao lado dela. Eles pareciam confusos, mas não assustados. "Tia Isa!" Theo correu para ela. Léo também se levantou, mas parou no meio do caminho. "Por que a tia Cassandra nos trouxe aqui sem falar nada?" Ele perguntou baixinho. "Calma, meninos. Primeiro vamos conversar. Conversar sobre o quê?" Isabela se aproximou devagar. "Sobre sua mãe. Deixa os meninos saírem daqui." "Não, eles precisam ouvir. Eles precisam saber quem ela é de verdade." Cassandra não parecia armada, mas estava estranha. Olhar perdido, mãos tremendo. "Cassandra, você está bem?" "Estou ótima, pela primeira vez em anos." "Então deixa as crianças irem embora." "Não, eles precisam saber quem ela é de verdade." "Que verdade?" "Que minha mãe não seduziu ninguém. Que ela foi violentada." A palavra ecoou no silêncio. Os meninos não entenderam o significado, mas sentiram a tensão. "Mentira!" Cassandra gritou. "Tenho a carta que ela deixou contando tudo." Isabela tirou a carta amarelada da bolsa. "Quer que eu leia em voz alta? Não? Com medo da verdade?" Isabela começou a ler a carta. "Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo.
Preciso que saiba a verdade sobre seu pai. Eu não seduzi ninguém. Fui violentada pelo pai de Tobias e Cassandra. Quando tentei denunciar, me demitiram e espalharam mentiras sobre mim. Isso não é verdade. Eles me ameaçaram. Disseram que se eu falasse alguma coisa, iam me processar. Para de ler isso. Eu sinto muito, sinto muito. Isabela se ajoelhou ao lado dela. Eu te perdoo. O quê? Como pode me perdoar? Porque guardar raiva só machuca a gente mesmo. Cassandra olhou para os olhos de Isabela. Sua mãe teria me perdoado também? Acho que sim. Como você pode ter certeza? Porque ela me ensinou que perdoar liberta a gente. Cassandra Ferraz, a senhora está presa. Dessa vez ela não resistiu. Foi com eles em silêncio. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Isabela, obrigada. Por quê? Por me ajudar a ver a verdade. 1 ano depois, no mesmo terraço onde tudo começou. Mas agora era diferente. Era um casamento simples. Isabela linda num vestido branco. Tobias, ao lado dela, sorrindo como não sorria há anos. Theo e Léo eram os pajens, carregando as alianças. Vocês aceitam um ao outro? O juiz perguntou. Aceito, Tobias respondeu. Aceito, Isabela sussurrou. Então podem se beijar. Foi um beijo simples, mas cheio de significado. Os gêmeos aplaudiram. Agora a tia Isa é nossa mãe? Theo perguntou. Se vocês quiserem, ela respondeu. A gente quer, os dois gritaram. A festa foi pequena, mas alegre. Tobias fez um discurso, agradecendo a todos, principalmente a Isabela. A mulher que salvou meus filhos de caírem do prédio e me salvou de cair na vida. Tem uma pessoa que não está aqui hoje, mas que deveria estar. Minha mãe, Jade. Ela passou a vida inteira acreditando que a justiça um dia seria feita. Hoje, ela foi feita. Não com raiva, não com vingança, com amor. Esses meninos me ensinaram que família não é só sangue, é quem cuida, quem ama, quem fica do nosso lado. A história de Jade, um legado de dor e silêncio, havia sido redimida por sua filha. A justiça, afinal, havia sido feita. E o amor verdadeiro, tinha um novo lar na mansão Ferraz. 1 ano se passou desde o casamento. O mesmo terraço que um dia foi palco de pânico e dor, agora irradiava paz e felicidade. O ar, antes pesado com a tensão de negócios milionários, estava leve, cheio de risadas e do aroma suave das flores que decoravam o espaço. A cidade do Rio de Janeiro, lá embaixo, continuava sua vida agitada, mas aqui, no 3º do andar, a única coisa que importava era a celebração de um novo começo. Isabela estava deslumbrante em um vestido branco simples, sem ostentação, que realçava a sua beleza natural. Seus olhos, antes cheios de apreensão e tristeza, brilhavam com uma luz que Tobias não via desde os tempos em que conheceu Eva, sua primeira esposa. Ao lado dela, Tobias Ferraz, o magnata que antes era uma casca vazia, sorria com uma autenticidade que contagiava a todos. Seus olhos, que antes carregavam o peso do luto e da solidão, agora transbordavam de amor e de uma nova esperança. Léo e Léo, os gêmeos que Isabela salvara, foram os pajens, carregando as alianças em uma almofadinha bordada com as iniciais de seus pais. Eles estavam crescidos, mais alegres e seguros. Seus rostos, antes pálidos e tristes, eram agora corados pela felicidade. A pergunta que Theo, o mais curioso dos gêmeos, fez para Isabela ecoou no silêncio da cerimônia. Agora, a tia Isa é nossa mãe? E Isabela, com os olhos marejados, respondeu com um se vocês quiserem, sim. A gente quer, os dois gritaram, e o som de suas vozes era o mais belo dos sinos de casamento. A festa, pequena e íntima, reuniu a família e amigos próximos. Roberto, o detetive que descobriu a verdade, estava lá com sua família. Dona Joana, a vizinha de Isabela que guardou a carta da mãe, veio do interior, e seus olhos brilhavam de orgulho. Quando a hora dos discursos chegou, Tobias pegou o microfone, e sua voz, que antes era apenas usada para fechar negócios, agora se quebrou de emoção. Não sou bom com palavras, ele começou, mas quero agradecer a algumas pessoas. Ele olhou para seus filhos. Theo e Léo,
Vocês sempre souberam quem era a pessoa certa para a nossa família. Os meninos sorriram orgulhosos. Ele olhou para Roberto. Roberto, que me ajudou a encontrar a verdade. E, por fim, ele olhou para Isabela, o amor em seus olhos, sendo a coisa mais visível no terraço. Isabela, a mulher que salvou meus filhos de caírem do prédio e me salvou de cair na vida. Isabela, emocionada, pegou o microfone. Eu quero falar uma coisa também. Tem uma pessoa que não está aqui hoje, mas que deveria estar. Ela olhou para o céu estrelado. Minha mãe, Jade Santos. Ela passou a vida inteira acreditando que a justiça um dia seria feita. A voz dela falhou um pouco. Hoje ela foi feita, não com raiva, não com vingança, mas com amor. Ela olhou para os gêmeos. Esses meninos me ensinaram que família não é só sangue, é quem cuida, quem ama, quem fica do nosso lado. Ela está bem? A pergunta que todos pensaram, mas ninguém fez. A tia Cassandra está em um lugar onde estão cuidando dela e a gente torce para que ela fique bem. Ela pode vir na nossa casa um dia? Theo perguntou. Isabela olhou para Tobias, que assentiu com a cabeça. Um dia, quando ela estiver melhor, a gente vê, porque família perdoa, né? Léo lembrou, as palavras ecoando o que Isabela havia dito a ele no canteiro de tomates. Porque família perdoa, ela respondeu com um sorriso. A festa continuou até a noite. Quando todo mundo foi embora, os 4 ficaram sozinhos no terraço. Isabela, Tobias, Theo e Léo. A família. Vocês estão felizes? Isabela perguntou aos meninos. Muito, eles responderam juntos. E você? Tobias perguntou a ela. Pela primeira vez na vida sou completamente feliz. Rio de Janeiro gigante, cheia de luzes, cheia de histórias. Isabela pegou na mão de Tobias. Sabe de uma coisa? Aquelas plantinhas que vocês achavam que iam morrer, elas sararam e estão dando frutos. Theo completou. Igual a gente, Léo disse. Tobias observou a cena, a mão na cintura de Isabela, o amor em seus olhos. Igual a gente. Tobias chegou do trabalho mais cedo, como fazia sempre. Como foi o dia? Ele perguntou, beijando a testa dela. Ótimo! Os meninos me ajudaram a plantar morangos. E como foi na consulta médica? Isabela sorriu, e sua mão foi para a barriga que ainda não mostrava. Tudo bem. O bebê está crescendo direitinho. Quando vamos contar para os meninos. Hoje à noite, eles vão ficar loucos de alegria, igual a gente. Temos uma novidade para vocês. Que novidade? Eles perguntaram juntos. Vocês vão ter um irmãozinho, Isabela anunciou. Os gêmeos ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, explodiram de alegria. Um irmãozinho, Theo pulou no sofá. É de verdade? Léo abraçou a barriga dela. De verdade. Vai ser menino ou menina? Theo quis saber. Ainda não sabemos. Eu quero que seja menina, Léo decidiu. Eu quero menino, Theo discordou. Não importa o que seja, Tobias interrompeu. Vai ser amado. Igual a gente? Theo perguntou. Igual a vocês. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou. De nada. Nem de ter perdoado a Cassandra. Principalmente de ter perdoado a Cassandra. Por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. E eu precisava me libertar para poder ser feliz. Tobias a abraçou por trás, as mãos no lugar onde o bebê estava crescendo. Como a gente vai chamar se for menina? Jade. Jade é perfeito. E se for menino? Não sei ainda. Você escolhe. Que tal, Gabriel? Gabriel Santos Ferraz. Gabriel Santos Ferraz. Por salvar minha família 2 vezes. Você que salvou a minha. Como assim? Me deu uma família. Eu sempre sonhei em ter uma. Agora você tem. Agora tenho. A história termina com eles ali, abraçados na varanda, olhando para as estrelas e para o futuro. A mesma varanda onde quase perderam tudo, agora era o lugar onde planejavam tudo. Do quarto das crianças ouviu-se uma vozinha baixinha. Theo, que foi, Léo? A gente é feliz agora? A gente sempre foi feliz, só não sabia. E agora sabe? Agora sabe. Boa noite, irmão. Boa noite. E a mansão Ferraz, que já foi um lugar vazio e triste, agora estava cheia de vida, amor e esperança, exatamente como deveria ser.